Olá, pessoal! Muito bom estar mais uma vez com vocês, pensando na didática da matemática. A aula de hoje é sobre a utilização das réguas de Cuisenaire, também chamada de barras de Cuisenaire ou escala de Cuisenaire. Esse material foi criado pelo professor Émile Georges Cuisenaire, na Bélgica, por volta de 1950, então tem mais ou menos a minha idade. Muitos dos alunos de Cuisenaire tinham grandes dificuldades para aprender números e as operações matemáticas. Então, ele desenvolveu esse material e começou a utilizar com seus alunos, mas sem muita expectativa. Ele, entretanto, ficou surpreso com o sucesso das barrinhas. As crianças aprendiam, a aprendizagem acontecia e era muito rápido. Mas foi um educador egípcio, Caleb Gateno, que morava na Inglaterra, quem descobriu Cuisenaire. Ele passou a chamar Cuisenaire de Mr. Rods, ou seja, Senhor Barrinhas. O professor Gateno era um famoso pesquisador da educação infantil e ficou tão encantado com o trabalho com as barrinhas que ajudou a divulgar o material criado por Cuisenaire por todo o mundo. Aqui no canal teremos alguns vídeos sobre a utilização das réguas de Cuisenaire, desde a educação infantil até o final do primeiro segmento de ensino fundamental. O vídeo de hoje vai explicar as reguinhas praticamente para a educação infantil. O material é composto de barrinhas de madeira coloridas. Elas costumam vir acomodadas em uma caixa de madeira. Tem a forma de prismas quadrangulares, com seção transversal de 1 centímetro e o comprimento varia de 1 centímetro até 10 centímetros. Bom, é claro que elas não vêm marcadas com os números. Esses valores devem ser descobertos pelas crianças. Podemos explorar alguns conteúdos matemáticos com essas reguinhas. Além de reconhecer a cor e de identificar a cor, a gente pode trabalhar relações de igualdade e desigualdade, identificar, reconhecer e compor os números, fazer adição, subtração, multiplicação, divisão e até estudar frações. Hoje nós vamos ver como que, por meio de ensaio e erro, as crianças descobrem a matemática das reguinhas. Só que as atividades têm que ser bem escolhidas pelo professor. Para quê? Para o professor atingir o objetivo que ele deseja. Aqui nós vamos apresentar algumas atividades que permitem que o professor decida que objetivo quer alcançar e com qual criança ou com qual faixa etária ele quer trabalhar. Nessa primeira fase, o professor pode apresentar o material e deixar as crianças manipularem esse material livremente. Para quê? Para eles irem se familiarizando com as reguinhas, com as pecinhas. As crianças poderão fazer construções livres, lembrando produções lineares como trenzinhos, ruas, estradinhas. Essa fase pode iniciar já a partir dos 3 anos, quando a criança já consegue criar, construir seus próprios desenhos com as barrinhas. A criança vai brincar e descobrir naturalmente algumas propriedades do material. Elas podem fazer construções que lembram figuras planas também, como casinhas, figuras geométricas, árvores, canteiros, enfim, vários desenhos, várias construções. Nessa fase, é importante que a criança verbalize o que ela está construindo. O objetivo é que elas façam o reconhecimento físico dessas pecinhas. O que queremos é que elas manipulem e se familiarizem com as reguinhas. Elas poderão, inclusive, fazer construções livres, tipo esculturas, sobrepondo as pecinhas, de acordo com o desejo dela. Tudo construção livre.
A partir dos 3 anos, a criança já consegue cobrir desenhos. Então, para fazer a correspondência, estabelecer relação 1 a 1, na relação, por exemplo, objeto-objeto, o professor pode apresentar tiras de papel do mesmo tamanho e, a princípio, da mesma cor das barrinhas. Uma das primeiras atividades, por exemplo, é cortar tiras de papel do tamanho das barrinhas de Cuisinart e pedir para as crianças cobrirem. E aí é uma das primeiras que elas podem identificar, por exemplo, pegando as tiras no início, é bom que sejam da mesma cor, né? Porque aí a criança já vai se familiarizando, já vê o tamanho pela cor, né? Mais parecida possível. E assim vamos. Podemos também pensar em joguinhos. Por exemplo, você pode levantar uma barrinha de uma determinada cor, por exemplo, verde escuro. Nessa atividade, o objetivo é que a criança identifique barrinhas da mesma cor e de cor diferente e saiba dizer o nome de cada cor. O professor pode perguntar, mostrando a barrinha, aqui na sala tem objetos dessa cor? Sim, quais são? Essa cor tem nome? Qual o nome dessa cor? Pois bem, agora vocês vão construir um desenho com barrinhas só dessa cor. Depois, você pode pedir que façam outra construção. Agora, um desenho ou uma construção com barrinhas de uma outra cor ou de outras cores, tá? Diferentes daquela que tinha sido levantada. Uma outra atividade pode ser iniciar a construção de uma estradinha com 2 ou 3 cores alternadas e pedir que continuem a construção obedecendo às cores que estão determinadas, as cores que já estão na estradinha. Uma brincadeira que as crianças gostam é, por exemplo, fazer uma rodinha de alunos. Dentro da rodinha ficam as barrinhas, um grupo de barrinhas, e uma criança inicia o jogo. Ela pode dizer assim, eu quero uma barrinha amarela, e você? Aí o colega pega a barrinha amarela, entrega para a menina que pediu, né, para a criança que pediu, e continua o jogo pedindo uma barra de outra cor. Uma outra brincadeira é cada criança vai escolher uma barrinha e colocar num saquinho. Depois, cada um na sua vez retira uma barrinha do saquinho e diz o nome da cor em voz alta. Todas essas são atividades para explorar cor. Agora vamos ver atividades para explorar a questão do tamanho das pecinhas. O professor pode desenhar algumas pecinhas e pedir para as crianças cobrirem os desenhos com as pecinhas correspondentes. Aqui eu desenhei uma peça laranja, que corresponde a 10 unidades, uma peça vermelha, que corresponde a 2 unidades, a amarela, que corresponde a 5, e a preta, que corresponde a 7. Aqui eu simulei algumas tentativas. Então, por tentativa e erro, a criança vai tentando colocar a peça até conseguir achar todas as peças que corresponderiam ao tamanho correto das peças desenhadas. Esses desenhos também podem ser recortados e apresentados soltos para que as crianças cubram com as pecinhas correspondentes. Outra atividade para explorar tamanho pode ser essa. Desenhe uma árvore, apresente a árvore desenhada e peça para cobrirem, escolhendo as peças do material Cuisinart de acordo com o tamanho desejado. Eu desenhei a árvore com as pecinhas e aí as crianças vêm e tentam colocar as pecinhas para ver se consegue. Aí ela vai fazendo a tentativa. Aí ela vem com a laranja, vê que a laranja é muito grande, aí ela descobre que a marrom é a certa, coloca a marrom aqui, ó.
coloca marrom certa. Depois ela vem, percebe, bota pretinha, vê que a pretinha não dá, pega marrom pra colocar certinho. E aí por aí vai, né? Aí aqui ela vem colocar marrom, vê que não dá. Aí o que que ela faz? Que é muito grande, tá vendo? Aí o que que ela faz? Ela vem, procura essa verde aqui. Aí vê que a verde dá, coloca. Aí o vermelhinho ela vem. Vê que percebe que dá certo e vai descobrindo o tamanho das peças. Outra atividade pode ser solicitar que as crianças façam figuras utilizando somente reguinhas grandes. Observe que o grande pode ser meio relativo, mas é uma atividade para as crianças perceberem já a diferença entre as peças pequenas e as peças maiores. Essa etapa de atividades tem por objetivo que a criança perceba semelhanças e diferenças entre os tamanhos das barrinhas e que ela utilize essas relações de tamanho mais comuns que a gente utiliza: maior, menor, mais comprida, mais curta, mesmo tamanho. Observe a figura da esquerda. Você pode falar para as crianças: observem essas barrinhas, em que elas são diferentes. As crianças podem dizer: uma é azul e a outra é vermelha. Aí você, o que mais? Observem o tamanho delas. Agora eu queria que você observasse a imagem da direita. Você pode dizer para as crianças: olhem essa barrinha, que é a barrinha marrom. Levantem uma barrinha menor do que essa. Agora levantem uma barrinha maior do que essa. E agora levantem uma barrinha do mesmo tamanho dessa. É uma outra atividade para trabalhar semelhanças e diferenças entre os tamanhos. Uma outra atividade para que as crianças percebam as semelhanças e diferenças entre os tamanhos da barrinha é essa. A gente pode dizer: agora construam 2 trenzinhos, um com 3 barrinhas amarelas e outro com 3 barrinhas vermelhas. Qual trenzinho é mais comprido? Por quê? Você pode repetir essa atividade pedindo que eles utilizem outras cores e façam as mesmas perguntas, sempre comparando 2 cores. Mais uma atividade nessa atividade, o objetivo é que as crianças descubram que as barrinhas de mesma cor têm o mesmo tamanho. Peça para cada criança pegar 3 barrinhas da mesma cor. Por exemplo, eu peguei aí várias, eu pego o verde claro. Peça que sobreponham uma sobre a outra. Pergunte: o que você observa? Elas são de tamanhos diferentes? Por quê? Aí você pode pedir que eles peguem outras 3, mas que tem que ser da mesma cor, e façam a mesma coisa. Também pode optar, em vez deles sobreporem, que eles arrumem uma juntinho da outra. E aí eles vão perceber que as peças de mesma cor têm o mesmo tamanho. Mais uma atividade. O objetivo agora é que a criança estabeleça relações de ordem, antes, depois, entre, e que ordene as barrinhas pelo tamanho, tanto ordem crescente quanto ordem decrescente. Então, você pode pedir para as crianças o seguinte: agora pegue 3 barrinhas diferentes. Coloque numa escadinha do maior para o menor. Por exemplo, laranja, azul e vermelho. Qual a cor da maior barrinha? E da menor? Quem está entre elas? Agora vamos olhar assim. Aí, dá uma olhadinha na imagem superior da direita. Quem vem antes da azul? Quem vem depois da azul? E por aí, você pode explorar as relações de ordem como for mais apropriado. Você também pode pedir para as crianças escolherem outras 3 cores, outras 4 cores, e sempre pedir para ordenar do maior para o menor
e do menor para o maior. E assim por diante você vai trabalhando essas relações de ordem. Bom, a última atividade que eu trouxe para trabalhar essa primeira aproximação com as barrinhas de Cuisinart é a ideia de trabalhar a ordenação por tamanho com todas as pecinhas. Você pode dividir a turma em grupos e cada grupo deve separar uma barrinha de cada cor. Aí você pede, agora vocês vão construir uma escadinha. Deve orientar para que façam uma escadinha na ordem crescente e a outra na ordem decrescente. Essas relações de ordem e de tamanho são muito importantes para iniciar as crianças no estudo dos números. Então, por hoje é só. Nós temos 4 etapas para familiarizar as crianças da educação infantil com material Cuisinart. Aprendemos a explorar as cores e os tamanhos das barrinhas. Vimos também algumas relações de ordem. No próximo vídeo, na aula 8, nós vamos começar a estudar os números, a princípio de 1 a 5, se der, até 10. Provavelmente, nós vamos ver também adição e subtração. Minha preocupação é não deixar o vídeo longo demais. Espero sua inscrição nesse canal e vamos estudar juntos didática da matemática. Espero que tenham gostado. Abraço, até a próxima.